Bom dia, irmãos, graça e paz de Jesus a todos, a vocês também que estão acompanhando a nossa celebração online. É muito bom a gente separar esse tempo aqui para estudar a palavra, para conhecer alguns desses fundamentos que são tão importantes para a nossa caminhada. Quando a gente fala do estudo teológico, a gente tem algumas bases dentro da teologia, né? Nós temos a teologia bíblica, que se aprofunda em temas mais profundos do Antigo e do Novo Testamento, onde os textos são analisados de forma mais profunda, onde se preocupa com a tradução de cada palavra, e para isso é necessário um estudo de línguas originais da Bíblia, contexto histórico, onde a gente se aprofunda mais sobre isso. Nós temos a teologia prática, onde entra o ministério pastoral, o aconselhamento, onde são ensinados princípios para que a prática da teologia ela possa se fazer presente na vida da igreja. E nós temos a teologia sistemática, onde alguns temas que são fundamentais para a construção, para a caminhada do cristianismo, eles são consolidados e são destacados de forma sistemática. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, estudar esses temas que são fundamentais para a nossa caminhada de forma sistemática. O que a Bíblia lá nos aponta, o que a Bíblia lá nos direciona, o que a palavra de Deus nos mostra em relação a esse tema. Nós já caminhamos aí 2 semanas e o tema da aula de hoje é: Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Essa é uma declaração que era feita pelos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles tinham essa consciência. A vida deles estava fundamentada sobre esta verdade de Jesus como Filho de Deus e Salvador. Talvez você já tenha visto essa imagem. Pode passar? Um slide? Pode passar mais um. Talvez você já tenha visto essa imagem aí em algum lugar, em algum carro, em algum quadro. Essa era uma imagem que era muito utilizada pelos primeiros cristãos. E ela tinha um significado. A palavra peixe no grego é ictus. E eles utilizavam essa palavra para fazer essa declaração. Aí pode voltar ao slide anterior agora, por favor, Gustavo. Jesus Christos teu huios soter, que é exatamente essa declaração. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. E eles fundamentavam a vida deles em cima dessa verdade. Tanto é que quando a gente vai estudar a vida dos primeiros cristãos, a gente vai ver que eles se entregavam, se comprometiam ao tal ponto nessa verdade que eles foram capazes de entregar a própria vida por conta dessa verdade. E é interessante que algumas tradições históricas relatam que esse símbolo do cristianismo ele era utilizado como uma forma dos cristãos se identificarem em um contexto de perseguição. Então, se eu sou cristão e encontro você para a gente se identificar, eu de forma digamos assim, sem me expor muito, eu desenhava um desses traços no chão. E o outro cristão que sabia desse símbolo, se ele fosse cristão, ele complementava. E aí eles sabiam, nós dois temos a mesma fé, então eu não preciso ter medo de você num contexto de perseguição. Nós sabemos disso, que os primeiros cristãos eles viveram nesse contexto de perseguição. E assim, esse símbolo ele era encontrado também nas catacumbas de Romanas, onde os cristãos se reuniam. Os nossos irmãos primitivos, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles tinham que se reunir, às vezes em catacumbas, no cemitério. Para quê? Por conta da perseguição. Era um lugar seguro. Tanto é que existia até um certo preconceito, às vezes, achando que qual era o tipo de ritual que os cristãos estavam fazendo naquele lugar. Porque eles ouviam falar que os cristãos eles se reuniam nas catacumbas para celebrar a ceia, por exemplo. Só que eles não sabiam o que era ceia. Eles ouviam falar que eles iam para lá para comer do corpo e beber do sangue. Imagina esse cenário. Alguém falar que está indo para uma catacumba para comer do pão e beber do sangue. Então, assim, eles tinham essa vida deles nesses ambientes secretos. A grande verdade é que o que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião é a pessoa de Jesus. Talvez, se a gente perguntar o que é um cristão,
facilmente a gente vai responder: um cristão é alguém que crê em Jesus Cristo. Mesmo o cristianismo hoje sendo uma religião, quando a gente pensa de forma sociológica, o cristianismo, quando a gente pensa como fé, não está fundamentado apenas em um conjunto de regras, em um conjunto de valores morais, mas está fundamentado basicamente sobre uma pessoa. Se nós tiramos Jesus do centro do cristianismo, não resta mais nada do que apenas uma religião, porque a gente vai entender por que a pessoa de Cristo é tão importante. Ele é absolutamente único, ninguém pode se comparar a Ele. Seria até covardia a gente tentar comparar alguém com a pessoa de Jesus. Alguém que não frequentou grandes escolas, não teve grandes mestres, nasceu num contexto improvável, numa cidade improvável, nunca fez uma grande viagem, e a sua mensagem impactou o mundo ao ponto da história ser dividida em antes e depois de Cristo. Ele escolheu 12 homens sem nenhuma expressão social. E a gente vai pensar assim: poxa, se a gente for pensar assim, vamos criar um projeto para impactar o mundo, a gente pensaria assim: poxa, eu vou listar quem são os melhores de todas as áreas para a gente unir e fazer algo extraordinário. Não é verdade? Você não pensaria assim? A gente não pensa assim, a gente não quer sempre os melhores. Jesus escolheu uma turma complicada. Um traiu, um negou, os outros fugiram, os outros ficaram com medo na hora que a pressão apertou. Ele terminou rejeitado pelo seu próprio povo, que pediu a sua morte. Ou seja, um cenário assim, que alguém poderia olhar e falar: é um fracassado. Mas, de repente, a história muda, né? E começa a se ouvir que aquele homem que morreu dessa forma, ele ressuscitou. E essa mensagem, ela chegou até nós. Por isso, irmãos, é importante a gente, como Cristo é tão fundamental para a nossa fé e tão central para o cristianismo, a gente precisa ter na nossa mente bem fundamentada quem é a pessoa de Cristo. Entender quem Ele é, porque a gente não pode falhar nisso, porque a gente vive num tempo onde as pessoas olham para Jesus de diversas formas. Por exemplo, se você for numa livraria hoje, você vai encontrar livros que falam de Jesus como o maior psicólogo que já existiu, o maior pedagogo que já existiu, o maior coaching da história. Jesus é um revolucionário. E assim, cada um lê a vida de Jesus a partir do seu ponto de vista. Então, por exemplo, tem imagens de Jesus que as pessoas vão interpretar Jesus como um revolucionário, como alguém que causa baderna social. Enfim, cada um interpreta a vida de Jesus a partir de um ponto de vista. Por isso que é tão importante a gente entender quem é Jesus. Para algumas religiões, Jesus foi um grande reformador da Judéia. E a sua missão era ensinar uma grande e elevada moral, onde a gente pode aprender muita coisa sobre e buscar fazer coisas na nossa vida para chegar nessa moral como a de Jesus. Para alguns, Jesus era poderoso, mas ele não era o todo-poderoso. Para algumas religiões, Jesus ele foi apenas um grande mestre, um mestre que tinha muitos princípios, que a gente pode observar ele como um mestre, mas que não era de fato um salvador. Para outras religiões, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, ele viveu em poligamia com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e elas teriam sido esposas dele. Para algumas tradições, Jesus ele era um mensageiro de Deus, mas era um mensageiro como apenas mais um profeta, ou seja, alguém sem a importância daquilo que a gente crê sobre Deus. Para alguns, Jesus não era Deus, porque quem é Deus somos nós. Então, existe um perigo em a gente não ter fundamentado quem é a pessoa de Jesus, porque a gente pode ser influenciado, e a Bíblia ela vai falar, desde o Antigo Testamento, ela vai nos apontar para a pessoa de Jesus. Eu poderia falar de todos os livros aqui, mas se você for
depois eu vou até mandar para o pastor mandar essa referência de quem era Jesus em cada livro do Antigo Testamento. Em Gênesis, por exemplo, ele era chamado a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é apresentado como sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, Moisés fala dele como sendo profeta. E você vai, ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai vendo que a Bíblia, ela aponta para Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Alguém que carregou em sua natureza, em sua vida, duas naturezas diferentes. A humana, quando ele se encarnou, mas ao mesmo tempo ele era Deus. E é sobre isso que eu queria falar, sobre essa vida de Jesus que carregava essas duas naturezas. Como pode alguém, um homem, carregar em si essas duas naturezas? Primeiro a gente precisa olhar para a forma milagrosa que Jesus nasceu. O nascimento virginal de Jesus tornou possível essa união entre a sua divindade e a sua humanidade. Foi dessa forma que Deus decidiu enviar Jesus ao mundo. A gente poderia pensar assim, poxa, Jesus poderia ter mandado Jesus adulto, não é verdade? De repente Jesus poderia aparecer. Ou Jesus poderia nascer numa família comum, tradicional, da forma que todos nascem. Deus poderia ter feito de diversas maneiras, mas quando a gente vai olhar a forma como Jesus nasceu, a gente vai perceber que a forma que ele nasceu define essa vida dele, onde ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35, quando o anjo revela a Maria sobre o nascimento de Jesus, ele vai falar exatamente isso. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, Jesus ele nasce de uma forma com uma mãe humana, mas gerado pelo Espírito Santo naquela mãe humana. Ou seja, as duas naturezas se encontram em Jesus. Uma natureza humana e uma natureza divina. Então, vamos falar sobre essas duas naturezas de Jesus e como que elas se revelam. A primeira Jesus Cristo ele tem uma natureza humana. Isso foi discutido em 451 depois de Cristo no Concílio da Calcedônia, onde eles olharam para a Bíblia num ambiente onde havia muitas heresias em relação a quem era Jesus. Uns negavam a sua divindade, outros negavam a sua humanidade. Alguns acreditavam que Jesus tinha sido como um fantasma que passeou pela terra, mas ele não tinha um corpo real. Outros acreditavam que ele foi real, é o Jesus histórico, mas ele não é esse Cristo da fé, ou eles negavam essa vida de Jesus como Filho de Deus. Então, foi discutido isso e eles chegaram à conclusão que sim, ele tem essas duas naturezas. E a gente olha isso na Bíblia. Jesus ele possuía um corpo como o nosso em todos os aspectos. Jesus possuía um corpo humano exatamente como nós. Nós podemos perceber isso em diversas passagens da Bíblia, que Jesus ele nasceu como nós nascemos, a sua infância até a juventude, a maturidade, como todos nós crescemos. E a Bíblia ela fala em Lucas 2,52 que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante que na época dos primeiros cristãos circulavam também um evangelho que falava sobre a infância de Jesus. E lá, por exemplo, era narrado alguns milagres que Jesus poderia ter realizado enquanto era criança. Por exemplo, Jesus estava brincando, de repente ele encontrou um passarinho que estava com a asa quebrada, ele foi lá e restaurou a asa do passarinho. Isso é uma das histórias que são contadas assim nesses textos. Mas que ele não encontrou nenhuma fundamentação e por isso não foi aceito pelo cânon, por isso não está na nossa Bíblia. Mas se a gente for analisar e pensar no que é mais aceito, de forma quase que absoluta,
é que Jesus ele teve uma infância comum, uma infância normal, uma criança comum que estava sendo preparada por um propósito que Deus queria realizar através da vida dele. Mas ele teve uma infância comum. Ele ia crescendo em sabedoria, ele aprendeu, ele entrou numa escola judaica, ele aprendeu os princípios dos judeus. A Bíblia fala que ele se sentava para ouvir os mestres. E é até interessante que em um desses momentos, quando Jesus é encontrado sentado ouvindo os mestres, e os pais dele chegam, o texto de Lucas 2,51 fala assim: então foi com eles para Nazaré. Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Ou seja, ele era uma criança comum, ele era um adolescente comum que ouvia os seus pais, ele vivia o princípio de honrar os seus pais. Ele entendia que até aquele momento a vida dele era uma vida comum. Ele não se levantava assim: não, mas por que eu tenho que te obedecer se eu sou o filho de Deus? Por que eu tenho que te obedecer se eu sou o próprio Deus encarnado? Não, ele viveu uma vida comum. Ele tinha limitações físicas como nós. Jesus ele se cansava. A gente vê isso em João capítulo 4, versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Jesus ele tinha sede. João capítulo 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: eu tenho sede. Após um período de jejum no deserto, nós vemos que Jesus teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso aqui é a base bíblica para a gente, né? Crente tem fome, por isso que a gente sempre se reúne, tem bastante comida aqui, ó. A base bíblica está aqui. Jesus teve fome, então por isso a gente pode se reunir e comer, porque a gente também tem fome. Mas vocês conseguem entender que Jesus, ele realmente encarnou, ele teve essa humanidade real, como a gente tem. Ele enfrentou os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Jesus ele trabalhou, Jesus ele teve fome, Jesus ele teve sede, Jesus ele se cansou, Jesus enfrentou esses desafios. E é interessante que até os desafios mais profundos do nosso coração, da nossa alma, Jesus também enfrentou. Momentos onde ele se colocava diante do Pai ou diante dos discípulos, e ele rasgava o coração e ele falava, por exemplo, em João 12, 27, agora está angustiada a minha alma. Ou em João 13, 21, Jesus perturbou-se em espírito. Os discípulos, percebendo que Jesus ele estava incomodado, alguma coisa estava mexendo com o coração dele, alguma coisa estava mexendo com ele lá no mais profundo da alma, com as suas emoções. Era algo que era perceptível pelos discípulos. Por isso que João ele declara: Jesus ele era alguém, ele tinha essa natureza humana. E talvez a gente vai pensar assim, uma coisa que é interessante também, Jesus ele era tão comum, porque a gente tem essa imagem do Jesus hollywoodiano, que foi apresentado aí na televisão, que a gente vê ele é alguém que se destaca no meio da multidão. Mas se a gente for olhar para a vida de Jesus ele era tão comum, que as pessoas elas ficavam admiradas quando ele realizava um milagre, por exemplo, ou ele se levantava para ensinar com autoridade. As pessoas olhavam assim: quem é esse? Quem é esse? Ou quando os soldados romanos vão prender Jesus, e Judas ele fala que ele vai identificar quem é Jesus com um beijo. Por quê? Porque não dava para perceber, assim, só olhando, como se fosse alguém especial, com uma aura, com um brilho. Não, ele era alguém comum. Ele era um homem comum nesse sentido, no meio dos outros. E a igreja sempre declarou isso, através dos tempos, que Cristo é perfeito Deus, perfeito homem. Embora o Novo Testamento não fale isso, Jesus é perfeitamente homem, quando a gente estuda esses textos, a gente percebe quem ele era. E aí a gente para pensar assim, qual é a diferença então, para que a vida dele causasse um impacto tão grande, para que a vida dele fosse tão diferente dos outros? E a questão era que Jesus ele era sem
pecado. A natureza humana de Jesus era diferente. Talvez alguém questione assim, tá, mas se Jesus não pecou, será que ele era verdadeiramente humano? Se Jesus não pecou e o homem já nasce com a sua natureza voltada ao mal, ele já nasce caído, será que Jesus ele era verdadeiramente humano? E a resposta para isso é bem simples. Jesus não nasceu na mesma condição que nós nascemos. Nós nascemos a partir da natureza do homem caído, da natureza de Adão. Nós somos gerados a partir do pecado. Nós já nascemos em pecado por essa condição. Mas vocês lembram que eu falei aqui que Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo? Ou seja, ele não foi gerado da mesma forma que nós fomos gerados. Essa natureza dele carrega um novo tipo de humanidade. Na verdade, não é um novo tipo, mas é o tipo original que Deus criou. O homem, quando foi criado por Deus, ele não foi criado em pecado, ele não foi criado na sua natureza caída. O homem caiu depois disso. Eu não vou entrar muito nisso, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre a condição da humanidade. Mas é interessante entender isso para a gente entender por que a pessoa de Jesus ela se diferencia do restante da humanidade. Porque ele não vem desse estado de culpa, de rebelião e ódio contra Deus que a humanidade nasceu. Isso se deve à natureza caída pelo pecado. Jesus não nasceu dessa forma. E a Bíblia ela nos fala isso, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 7, 26: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. 1 Pedro 1,19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 2,22: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ou seja, a Bíblia ela deixa clara essa perfeição, essa vida de Jesus sem pecado. Jesus ele era humano, mas ele era um humano diferenciado, porque ele era o primogênito daqueles que viriam depois, daquilo que Deus quer formar na nossa vida. Por isso que quando nós temos um encontro com esse Cristo, o que Deus começa a fazer na nossa vida é mudar aquilo que precisa ser mudado para que a nossa vida se torne cada vez mais parecida com a vida desse Jesus. Algo que não vai acontecer aqui. Nós fomos justificados pelo Senhor quando nós cremos, ou seja, como o pastor falou aqui no dia da ceia, tetelestai, o preço foi pago, está consumado. Nós estamos sendo santificados, ou seja, a vida de Jesus está sendo formada em nós, gerada em nós. E um dia nós seremos glorificados, ou seja, nós viveremos eternamente com o nosso corpo sem pecado, uma vida sem pecado. Mas por enquanto a gente está nesse processo, onde a vida de Deus está sendo formada em nós. Por que é tão relevante para a gente saber que Jesus ele foi homem? Saber que Jesus ele é o Deus encarnado. Saber que a nossa fé ela não está firmada em um Deus que está distante e a gente fica pagando preço para chegar até Ele, mas que Ele veio ao nosso encontro. O Evangelho não é sobre o que nós fazemos para chegar a Deus, mas é sobre o que Deus fez para vir ao nosso encontro, fruto da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Isso mostra para a gente que a gente não poderia fazer nada para chegar até Deus, porque Deus, Ele fez tudo o que precisava ser feito. Ele veio ao nosso encontro e Ele se fez homem. E saber da humanidade de Jesus é importante e é relevante para a nossa vida, porque somente alguém que sofreu na pele as dores da vida pode sentir e chorar conosco. Às vezes a gente se pergunta assim, será que alguém entende aquilo que eu tenho enfrentado? Será que alguém entende a dor da humanidade? Será que alguém entende o sofrimento da humanidade? Será que alguém entende? Ninguém me entende. E aí a gente olha para Jesus e a gente sabe que Jesus ele é alguém que se identifica. É alguém que sabe.
é alguém que sabe a dor que você tem enfrentado, é alguém que conhece aquilo que você tem enfrentado, porque ele enfrentou. Jesus sabe o que é ser traído, Jesus sabe o que é ser negado, Jesus sabe o que é ele fazer algo por alguém e a pessoa virar as costas para ele, Jesus sabe o que é perder alguém que ele ama, Jesus sabe o que é sentir dor, Jesus sabe o que é sentir a pressão das circunstâncias ao redor, Jesus sabe. Então, por isso que quando a gente compreende isso, a gente entende que a gente pode ser fortalecido no nosso relacionamento com Ele, porque Ele nos conhece. Ele sabe aquilo que você tem enfrentado, Ele conhece aquilo que se passa dentro de você. Então, não tenha medo de expor para Deus aquilo que está dentro do seu coração. Não tenha medo de colocar diante do Senhor os desafios que você tem enfrentado na sua vida, porque Ele é alguém que consegue se compadecer. Alguém que consegue ir ao encontro da sua dor, porque Ele sabe aquilo que você está enfrentando. Primeiro, porque Ele te criou. Segundo, porque Ele mesmo enfrentou, através de Jesus, na pele, tudo aquilo que a gente tem enfrentado. Então, Jesus ele tem essa natureza humana, e a gente pode aprender dessa forma. Mas Ele também tem uma natureza divina, e isso faz toda a diferença, porque Ele não é só alguém que conhece a nossa dor, mas alguém que pode fazer algo pela nossa dor. Então, para a gente ter um ensino mais completo a respeito de Jesus, a gente precisa entender que Ele não era somente homem, mas que também era plenamente Deus. Ele não era meio a meio, igual o Traquinas, 50% homem, 50% Deus. Ele era plenamente homem, plenamente Deus. E onde que a gente encontra isso na Bíblia? Primeiro, que a palavra teós usada com relação é usada em relação a Cristo na Bíblia. A palavra teós ela é usada para Deus no Novo Testamento quase que exclusivamente para falar do Deus Pai. Mas existem vários momentos em que essa mesma palavra que é usada para falar do Deus Pai é utilizada para falar de Jesus, do Filho, do Verbo encarnado, do Filho de Deus aqui presente no nosso meio. Por exemplo, na profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a profecia messiânica vai dizer assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, você pode ler comigo? Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. João capítulo 1, versículo 1, pode passar? No princípio, o que tiver em amarelo, sublinhado, eu vou pedir para vocês lerem junto comigo, tá bom? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era, pode passar? Ninguém jamais viu a Deus, mas que está junto do Pai o tornou conhecido. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, em Cristo nós vemos Deus como Ele é e o homem como deveria ser. Em Cristo, então, quando a gente percebe essas duas naturezas de Jesus, a gente vê a revelação de quem é o Pai, mas a gente vê também a revelação de quem Deus quer que a gente seja, aquilo que Deus está formando em nossas vidas. Então, a palavra que é direcionada ao Deus Pai é utilizada para falar sobre a pessoa de Jesus também. Ou seja, a gente consegue ver na Bíblia sobre a divindade do nosso Senhor Jesus. Segundo, falando sobre Senhor, a palavra Senhor, Kyrios, é usada com relação a Cristo também. Essa palavra ela era utilizada na tradução da Septuaginta. O que é a tradução da Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E nessa tradução, todas as vezes que a palavra Deus no Testamento era utilizada, ela foi traduzida por Kyrios, que significa Senhor. E logo no início de Lucas capítulo 2, versículo 11, Lucas vai falar exatamente isso. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Um menino já carregava sobre ele esse direcionamento. Ele seria o Senhor. Então, a Bíblia ela nos traz também sobre esse Senhor. O Senhor Jesus. E é interessante também que essa palavra Senhor,
ela traz um conflito político também para a vida de Jesus. Ela não só traz essa afirmação de que ele próprio era Deus, mas também traz um conflito político. Por quê? Quem também era chamado de Senhor na época de Jesus? O imperador romano. O imperador romano era considerado o Senhor do mundo. Por isso que as declarações de Jesus, elas são tão confrontadoras para aquele tempo. Por exemplo, quando o Evangelho de Marcos começa falando que as boas novas sobre Jesus começaram a ser anunciadas, essa expressão boas novas, que a gente chama de evangelho, era algo que era utilizado pelos imperadores quando eles iam fazer grandes comunicados também. Ou seja, eram as boas novas do imperador. Então, quando Marcos ele fala assim, olha, as boas novas a respeito de Jesus começaram a ser anunciadas, ele está falando assim, olha, o Senhor do mundo não é o imperador romano. O Senhor do mundo é o nosso Senhor Jesus. Então ele está fazendo essa declaração, essa autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Por exemplo, na grande comissão, Jesus ele vai dizer assim, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, a nossa missão, ela é feita debaixo do senhorio de Cristo. Jesus ele tem autoridade para nos enviar, ele nos comissiona debaixo dessa autoridade e nós vamos com essa autoridade dada por Jesus também para anunciar, para pregar as boas novas sobre ele, para ir e fazer discípulos. O que significa então fazer discípulos? É a gente estender esse reinado de Deus sobre as pessoas, é fazer com que mais pessoas reconheçam Jesus como Senhor de suas vidas e submetam toda a sua vida a Ele. Então, Jesus ele é o Senhor e Ele também afirma, Jesus afirmando o eu sou, essa mesma expressão utilizada por Deus quando Ele se revela a Moisés antes de tirar o povo do Egito, Jesus ele utiliza também. Em Êxodo 3,14, a gente encontra, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. E é exatamente isso que Jesus fala lá em João 8,58, eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou. Ele traz essa mesma expressão utilizada por Deus para afirmar quem ele era. Ele tinha consciência de que ele era Deus, ele se expressa dessa forma. E a gente entende também que ele tem os atributos de Deus. Lembra que semana passada o pastor Salvador falou de um Deus que é eterno, de um Deus que é onisciente, de um Deus que é onipotente? Jesus ele também é eterno. A palavra diz lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio de quê? No princípio de todas as coisas. No início de todas as coisas, ele já era, ele já estava lá, ele é eterno junto com o Pai. No princípio era o verbo. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. João 16:30, agora podemos perceber que sabes todas as coisas. É interessante perceber isso até na vida de Jesus, às vezes quando ele realizava algo e ele via que aquilo que ele realizou incomodava as pessoas que estavam lá, a multidão que estava ao redor dele, ele falava assim, ele percebia aquilo que ele estava pensando, e o texto fala assim, percebendo o que estavam pensando, ou seja, Jesus ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente. João 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus ele é poderoso, ele é onipotente, ele tem todo o poder, por isso que a gente clama o nome de Jesus, não é verdade? Por isso que quando a gente intercede, a gente vai levantar um clamor, a gente se reúne aqui como igreja para orar, para clamar, a gente clama pelo nome de Jesus, crendo naquilo que ele pode fazer, crendo no nosso Senhor Jesus como todo poderoso. E ele é onipresente, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está presente aqui, Jesus está presente nas outras igrejas que estão reunidas, Jesus está presente na tua casa, quando você dobra seus joelhos, quando você se coloca na presença dele, quando você se lança sobre ele, ele está presente lá, ele está presente. Terceiro, Jesus Cristo fez uma obra completa. E é interessante a gente entender
Gustavo, pode passar para mim, por favor? Quando a gente fala, então, dessas duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, nós estamos falando, então, de alguém que consegue conectar essas duas realidades, o divino e o humano. E a gente vai ler lá em 1 Timóteo exatamente isso, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Somente alguém que era plenamente humano e plenamente divino poderia fazer isso daqui, nos unir, ser essa ligação dessas duas realidades. É por isso que hoje nós podemos, então, ter um relacionamento com Deus e não ter um relacionamento com um Deus que está distante, mas em Jesus, Deus começou a ter um nome para a gente, Pai. Com Jesus a gente aprendeu a chamar Deus de Pai, a reconhecer quem Ele é. E a Bíblia fala isso, né? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, em Jesus nós temos essa possibilidade de ter essa ligação novamente com Deus. A ligação que foi perdida pelo pecado, quando nós vivíamos distantes, Ele fez o que precisava ser feito. E eu queria que vocês gravassem muito bem isso. Ele fez o que precisava ser feito. Quando Jesus ele vai para aquela cruz, quando ele é crucificado, ele fala, então, faz essa declaração: está consumado, está pago. Ou seja, o preço foi pago. A gente vive num tempo, às vezes, onde a gente conversa com algumas pessoas, a gente vê até música que fala assim: eu estou pagando o preço para ir para o céu. Irmãos, quando a gente acha que a gente está pagando algum preço para ir para o céu, a gente está jogando fora o mérito do que Cristo fez na cruz por nós. Quando a gente acha que algo que nós podemos fazer é aquilo que vai nos dar a possibilidade, a gente está jogando fora o mérito de Cristo. Mas aí a gente corre talvez um risco, a gente pensa assim, tá, mas se a gente pensar dessa forma, a gente não vai viver de qualquer jeito? As pessoas não vão viver de qualquer jeito? Se elas entenderem dessa forma, que não é pelo que elas fazem que vão para o céu. Mas se alguém pensa desse jeito, é porque ainda não é de Cristo. Porque quem é de Cristo não vai pensar dessa forma: eu vou chutar o balde. Não, quem é de Cristo vai se entregar completamente aos planos e propósitos dele. Mas a salvação, ela não depende daquilo que nós podemos fazer ou daquilo que nós poderíamos fazer, mas daquilo que Jesus fez. Ele era aquele que poderia fazer essa conexão, nos conectar novamente com o Pai. Então, ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém sofreu como Ele, ninguém amou como Jesus amou, ninguém nos amou com o amor que Jesus nos amou, ninguém morreu como Ele, ninguém ressuscitou como Ele e ninguém voltará como Ele voltou, ou como Ele vai voltar. Ou seja, ninguém é como Jesus. Jesus é alguém incomparável, a gente não tem como comparar. E Ele viveu a sua vida, Ele apresentou o caminho do reino de Deus, Ele sempre foi falando para os seus discípulos que haveria um momento que Ele teria que morrer. Ele foi entendendo qual era o propósito dele. Jesus então é preso, Jesus é morto, Jesus é crucificado, Jesus é morto, mas Ele ressuscita. E a ressurreição de Jesus é o que nos dá esperança. A ressurreição de Jesus é o que nos faz estar aqui hoje. Porque Jesus ressuscitou para nos dar esperança, para dar esperança para você. 1 Pedro 1,3: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos resgatou para vivermos essa esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, como que essa mensagem é importante para esse tempo? Como que essa esperança ela é importante para a gente nesse tempo que a gente está vivendo? Gente, é absurdo perceber como que as pessoas estão, depois, eu acho que eu vi hoje uma postagem que a gente já está há 455 dias de pandemia. Como que esse período arrasou a vida de tanta gente? Quantas pessoas estão vivendo quase igual aquela série The Walking Dead, estão zumbis, estão mortas assim, mas estão sobrevivendo.
porque estão esgotadas, estão arrasadas, estão sem conseguir olhar para frente. E eu vejo isso até conversando com alguns jovens que às vezes a gente vai conversar e eles não conseguem olhar. Jovem que estava sonhando em fazer um concurso, em fazer uma faculdade, em seguir uma trajetória profissional, e eles estão assim, eles não conseguem olhar para frente, eles não conseguem pensar no amanhã. E como que é importante a gente ter a nossa esperança renovada nesse tempo? Como que é importante a gente ter essa esperança tomando conta do nosso coração para que a gente consiga olhar para frente e saber, como a gente tem ouvido aqui, que os melhores dias da nossa vida ainda estão por vir. Grandes coisas Deus tem para fazer ainda na nossa vida. O mundo não acabou, gente. Deus ainda tem muito a fazer. Deus tem nos levantado para isso. E essa esperança, ela deve mover o nosso coração. Ela move a nossa vida e nos faz olhar para frente. A gente olha para trás, olha para Jesus, olha pelo que Ele fez. A gente olha para hoje, olha por isso que Ele nos permite viver aqui como igreja. Mas a esperança, ela nos faz olhar para frente. Olhar para frente. E foi para isso que Ele nos resgatou. Porque Ele também ressuscitou. Jesus ressuscitou para dar uma herança a você. Ele foi para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês mediante a fé. Herança guardada, uma herança em um lugar onde não pode ser destruído. Quantas coisas que a gente corre atrás, a gente busca conquistar, que depois simplesmente são destruídas com o tempo, que vão perdendo seu valor. Mas a herança que o Senhor tem guardada para nós é uma herança eterna, está guardada, e isso move nosso coração também. Por quê? Qual é essa herança? Jesus ressuscitou para dar salvação eterna. 1 Timóteo 1,15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Sabe, quando você se sentir mal, quando você se sentir indigno do Evangelho, quando você achar assim, para mim não tem jeito, lembra disso aqui, que foi exatamente para a gente como a gente que Ele veio, exatamente para a gente pecadora, para a gente falha, foi para a gente que Ele veio, para nos dar uma salvação eterna. E Ele ressuscitou para demonstrar o poder de Deus sobre a morte. A morte não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra na nossa vida. Então a gente é movido por isso. Lucas capítulo 24, versículo 2. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram perplexos. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E quando a gente entende isso, a gente entende o poder de Deus sobre a morte. A morte não tem a última palavra na nossa vida. E aí, para a gente finalizar, o que significa então seguir a esse Jesus? O que significa seguir a esse Jesus que veio ao mundo como homem, demonstrou como que a gente deveria viver, mas revelou também o Deus Pai para a nossa vida? Como que a gente segue esse Jesus? É interessante que ao longo de toda a vida de Jesus, a gente vai ver que sempre teve uma multidão ao redor dele. Sempre teve uma multidão para ouvir o que Jesus tinha a dizer, mas principalmente para receber aquilo que ele poderia oferecer. Sempre tinha uma multidão ao redor dele. E lá em Lucas capítulo 14, versículo 25, Jesus ele faz algo assim interessante. Lucas capítulo 14, 25, Jesus faz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse. Nesse momento, Jesus ele fala para aquela multidão o preço de segui-lo. Ele fala que existe um preço para segui-lo. Se para experimentar a salvação que Jesus tem para nos oferecer, a gente não precisa pagar nada, para seguir a Jesus a gente tem que pagar tudo. É uma entrega total, é uma entrega completa. O interessante desse texto é que parece que Jesus, ele não estava satisfeito em ver uma multidão ao redor dele. Olha que interessante. A gente vive num tempo onde as pessoas querem seguidores, querem fama, querem sucesso, Jesus tem uma multidão
junto com ele, Jesus, aquilo incomoda Jesus. Aquilo incomoda e ele fala. Você já foi comprar uma roupa? E assim, normalmente quando a gente entra em loja de roupa, quanto mais escondido está o preço, parece que mais caro é a roupa, não é verdade? Você já viu alguma roupa que você gostava e você ficava procurando dentro da roupa, assim, procurando qual era o preço? Antes de você gostar de fato da roupa, você fala assim, antes de gostar eu vou ver o preço, porque o preço está escondido. Aí às vezes a gente gostou da roupa e depois a gente vê o preço, aí daqui a pouco vem a vendedora e fala, deixa eu mostrar um negócio legal aqui, e vai mostrando e não fala o preço não, só vai, aí quando você gosta já era. Aí, como é que você fala? Às vezes, o atendimento é tão bom que você compra pelo atendimento também. Mas assim, o preço fica escondido. Jesus não é alguém que esconde o preço para a gente. Antes da gente seguir, ele fala qual é o preço de a gente seguir. Não é algo que está escondido, mas é algo que está claro. Jesus, ele nos convida a caminhar com ele, a viver um relacionamento com ele. E existem 3 preços para seguir a Jesus. Eu quero terminar falando eles. 3 preços para seguir a Jesus, que são desafiadores, mas podem curar a nossa vida, podem transformar a nossa vida. O primeiro é amar a Jesus sobre todas as coisas. Amar a Jesus sobre todas as coisas. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, esse texto está falando que a gente não deve amar o nosso pai, a nossa mãe. Ele está falando isso. Esse texto está falando sobre qual é o maior amor da nossa vida. Qual é o amor que está sobre todos os outros amores da nossa vida? Qual é o amor que está acima de todos os outros? O convite de Jesus para a nossa vida é que o amemos acima de todas as outras coisas. As outras coisas, diante da grandeza de quem Ele é, precisam perder o seu valor, ou diminuir o valor para que o valor do seguir a Jesus, o amar a Jesus, seja maior. Jesus, nesse texto, está dizendo que o nosso amor por Deus deve ser tão intenso que todo o restante se diminui em comparação a esse amor. Mas eu falei que é um desafio que pode ser curador, porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, o nosso amor pelas pessoas ao nosso redor, eles são transformados também. O nosso amor pelas pessoas é ressignificado e a gente consegue ter até a capacidade de amar mais as pessoas, porque a nossa vida é transformada. Marcos capítulo 12, versículo 30 fala, o maior mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Quando nós amamos ao Senhor, nosso amor pelas pessoas é transformado. Até porque a Bíblia fala, né? Se nós amamos a um Deus que a gente não vê e não consegue amar o próximo que a gente vê, a gente é mentiroso. Ou seja, quando a gente ama a Deus, o nosso amor é transformado. O nosso amor pelas pessoas é transformado. Sabe por quê? Porque a gente aprende o que de fato significa amar. Às vezes a nossa tendência natural é ficar procurando nas outras pessoas um motivo para amá-los. Eu amo aquela pessoa por isso. Eu amo por isso. A gente tenta justificar por que a gente ama. Mas quando nós amamos a Jesus acima de todas as coisas, a gente recebe um motivo inabalável para amar os outros. Porque a gente vai sendo transformado por Ele, Ele vai colocando amor no nosso coração e esse amor se estende às pessoas ao nosso redor. Um amor que não coloca a barreira do eu vou te amar se. Eu vou te amar se você fizer isso. Eu vou te amar. Quem é pai aqui, mãe? Você ama mais ou menos o seu filho por alguma coisa que ele faz? O seu amor não é um amor assim que você ama porque ama. Não é pelo que ele faz, é porque você decidiu amá-lo. Quando você repreende, é porque você ama. Quando você se alegra, é porque você ama. Quando você senta, é porque você ama. Então é exatamente isso. É entender esse amor que não coloca eu vou te amar se.
eu vou te amar se... Não. Nosso amor não pode ser assim. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a nossa forma de amar é transformada. Seguir a Jesus também significa morrer para si mesmo. O versículo 27 do capítulo 14 de Lucas diz: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos morrer para nós mesmos, sabe por quê? Porque dentro de nós há um enorme potencial para a autodestruição. Dentro da gente, a gente não precisa de muito para a gente destruir a nossa própria vida. E a Bíblia fala isso, né? Provérbios 19:3, o insensato arruína a própria vida. O insensato não precisa de ninguém para destruir a vida dele, ele mesmo destrói a própria vida. É por isso que a gente precisa morrer para as nossas próprias vontades, morrer para os nossos desejos. Por quê? Porque a gente precisa morrer para viver de fato uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena ser vivida. A gente vai deixando de lado algumas coisas. A gente vai matando algumas coisas na nossa vida. Então, a gente precisa entender que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. A gente precisa, isso significa morrer para as nossas próprias vontades, morrer para os nossos próprios desejos, morrer para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, quando as propostas se apresentarem para a sua vida, quando as tentações se apresentarem para a sua vida, você precisa apresentar o seu atestado de óbito. Falar assim, para isso daí eu já morri. Para esse grupo de WhatsApp aqui que eu estou participando, para esse tipo de conversa eu já morri. Para esse tipo de conversa no meu trabalho aqui, eu já morri. Para esse tipo de convite, não vou nada, já estou morto para isso. A gente precisa morrer para algumas coisas, para viver pelo que de fato vale a pena. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim. E, para fechar, para a gente seguir a Jesus, a gente não pode deixar ser possuído por nada. O versículo 33 de Lucas 14 diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aquilo na nossa vida que nós dizemos, sem isso eu não consigo viver, é algo que nos domina. Se tem algo na nossa vida que a gente fala assim, olha, sem isso aqui eu não consigo, não dá. É porque isso ganhou poder sobre você. É porque isso tem te dominado. E a gente vive um tempo onde as pessoas elas são dominadas pelo desejo de ter, são dominadas pela necessidade de aceitação, são dominadas pela necessidade de agradar as outras pessoas, por pessoas, relacionamentos, por buscar coisas, pelos seus próprios objetivos. C.S. Lewis disse o seguinte, não deixe que sua felicidade dependa de algo que você pode perder. Não coloque a expectativa da sua vida em algo que você pode perder. Então não deixe que as coisas dominem você. Não deixe. Abra mão daquilo, não é deixar de lado, mas é não deixar que aquilo te domine. Por exemplo, quando a gente fala sobre dinheiro, a Bíblia não condena o dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia condena quando a gente coloca o dinheiro como algo que tem controle sobre a nossa vida. E é notável que existem pessoas que muitas vezes elas perdem o sentido da vida, de outras coisas, por conta do dinheiro. Aí é quando o dinheiro já deixou de ser algo que a gente usa para ser algo que nos usa, algo que nos controla. E a gente já não tem mais controle sobre o dinheiro, mas o dinheiro controla a nossa vida. E os nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos, tudo aquilo que a gente pensa na nossa vida só... Então, tome cuidado com aquilo que pode possuir você. E abra mão daquilo que precisa ser deixado de lado para você seguir a Jesus. O resultado de seguir a Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 25 e o 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal, ele não dá gosto, mas ele faz a diferença. Não é o sal que dá gosto. O sal, ele realça o sabor de alguma coisa. Ele serve para fazer o gosto
aparecer. Então o sal ele serve, no contexto da Bíblia, ele servia para preservar, para trazer esse gosto. E se a gente for pensar assim, dessa forma, a gente entende que o sal faz a diferença, sim ou não? Se você comer uma carne sem sal, é ruim demais. Ela tem que ter o tempero certo. A carne pode ser boa, você pode comprar a carne mais cara, picanha argentina, ou, falei picanha argentina, mas depois que abri uma loja aqui, eu descobri que tem carne muito mais caras. Então, assim, a carne pode ser boa, mas se o tempero não for bom, não tiver sal, quando a gente entende isso, a gente entende que o sal, então, faz a diferença. Quando nós somos comparados com o sal, é que quando a gente segue a Jesus, a gente entende esse compromisso de seguir a Jesus, a nossa vida faz a diferença. A nossa vida faz a diferença. E é isso que a gente tem buscado aqui como igreja. É ser uma igreja que faz a diferença. Uma igreja que entende quem Jesus é. Uma igreja que entende o poder de Jesus. Uma igreja que entende o que Jesus fez por nós. Mas uma igreja que entende que Jesus quer fazer a diferença através da nossa vida. Deus quer usar a nossa vida. E para terminar, João capítulo 15, versículos 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está nos dizendo isso, que nós precisamos permanecer nele. Isso é sobre relacionamento, pessoal. Não é sobre religião, mas é sobre relacionamento. Um Jesus que nos conhece, um Jesus que é todo poderoso, um Jesus que tem planos para a nossa vida, que nos convida a segui-lo, para que a gente viva esse relacionamento com ele. E a promessa é que se a gente permanecer, a nossa vida ela vai frutificar. A nossa vida ela vai gerar frutos. E permanecer, é interessante que permanecer tem algo que é muito importante, que é sobre constância. É sobre estar lá sempre, para que o fruto aconteça. Então, permanecer significa que vai ter dia que você vai buscar ao Senhor, vai se colocar diante do Senhor, e você talvez não vai sentir que nada acontece. Sabe? Você já orou assim? Você já orou e parece que a oração não passou do teto? Que nada aconteceu? Que nada de diferente aconteceu? Mas o convite é permanecer. Nada aconteceu hoje? Amanhã eu estou lá de novo. Amanhã eu estou lá de novo. Amanhã eu estou lá de novo. E pode ter certeza que as coisas vão começar a acontecer. Você vai perceber que as mudanças estão acontecendo. E porque quando a gente permanece, a vida de Cristo começa a ser gerada na nossa vida e as mudanças vão acontecendo, a nossa vida vai fazendo a diferença. Mas nós precisamos permanecer nele. Permaneça. Se você puder guardar alguma coisa dessa aula, guarde isso. Permaneça em Jesus. Todos os dias. Permaneça. Permaneça. Se coloque diante dele todos os dias. Feche seus olhos. Quero orar junto com você. Senhor nosso Deus, nessa manhã nós te agradecemos. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela sua misericórdia, que foram reveladas em Jesus. Quando olhamos para a vida de Jesus, nós vemos alguém que nasceu de forma milagrosa, nasceu em um ambiente improvável, nasceu num ambiente onde muitos de nós podemos olhar e achar que nada poderia sair de lá. Mas ali era um homem comum, mas que também era revestido da divindade vinda do Senhor. Alguém que foi enviado pelo Senhor para trazer a tua palavra para esse mundo, trazer o teu reino, inaugurar o teu reino aqui entre nós, e a partir disso nos dá a possibilidade de experimentar a salvação, a vida eterna, de viver ao teu lado, de viver a tua vontade, de viver os teus planos. Por isso, Senhor, nessa manhã nós te agradecemos por Jesus. Te agradecemos por um Jesus que nos conhece,
Te agradecemos por um Jesus que conhece a nossa dor, conhece as lutas que temos enfrentado, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas tentações, sabe aquilo que nós temos enfrentado, mas um Jesus que, por nos conhecer e ser todo poderoso, pode nos fortalecer, pode nos dar força para superar aquilo que tem nos paralisado, pode nos dar força para enfrentar aquilo que tem nos tirado o sono, aquilo que tem nos preocupado. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, para que a gente possa caminhar cada vez mais próximo do Teu Filho Jesus e aprender com Ele e pagar o preço não pela nossa salvação, porque tudo aquilo que precisava ser feito já foi feito naquela cruz, mas pagar o preço de segui-lo, de viver a cada dia ao lado de Jesus, nesse relacionamento, nessa caminhada com Ele. Senhor, que a gente possa deixar de lado aquilo na nossa vida que tem nos atrapalhado a seguir Jesus, deixar de lado pecados, deixar de lado a frieza, deixar de lado a indiferença. Senhor, que a gente possa mudar as prioridades da nossa vida e amar ao Senhor sobre todas as coisas, Senhor, porque a Tua palavra ela nos promete, ela nos fala que quando a gente viver dessa forma, a nossa vida ela vai fazer diferença. Por isso, Senhor, levanta uma igreja que permanece constante no relacionamento com Jesus, no relacionamento crescente com Jesus, que a cada dia vai se tornando mais íntima de Jesus, conhecendo o coração de Jesus, conhecendo aquilo que movia o coração de Jesus, para que nesse tempo a gente possa ser movido pelo mesmo Espírito que moveu a vida de Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Pai, crendo naquilo que Jesus fez por nós e crendo no convite do Senhor para nós o seguirmos, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor.